capítulo 416, chamado Proclamation, transforma a lei marcial em uma corrida contra o relógio. Benjamin já não age como um príncipe esperando o resultado da sucessão. Ele age como um comandante que aceita incendiar o navio para chegar ao trono. Camila é o primeiro alvo. Tserriednich é o próximo. E a pergunta que sobra é simples: quem ainda consegue morrer sem realmente sair do jogo? Benjamin invade o espaço de Camila, acompanhado pela estrutura militar. O encontro não é uma conversa entre irmãos, é uma colisão entre duas maneiras de tratar a morte. Camila aposta que sua habilidade pode devolver o golpe, enquanto Benjamin chega preparado para impedir que a própria morte dela encerre o conflito. E no fundo da cena, a maldição dos Have-Nots já começa a transformar o corpo do primeiro príncipe em um contador regressivo. Moswana não precisa derrubar Benjamin no mesmo instante. A maldição drena aura, aproxima o alvo de Zetsu e deixa a besta espiritual do príncipe em uma situação cada vez mais instável. Só que Benjamin já está condenado pelo plano biológico que colocou em movimento. É a ironia da cena. A maldição parece poderosa, mas talvez esteja apenas acelerando uma morte que já tinha hora marcada. Benjamin usa essa informação como arma psicológica. Ele não tenta convencer Camila de que é mais forte. Ele tenta fazer com que ela entenda que a arrogância dela não controla mais o tempo. A princesa ainda quer responder com o próprio sistema de poder. Mas agora cada segundo gasto recusando ajuda pode ser um segundo perdido contra o TSK-17. A batalha mais importante é interna. Aceitar sobreviver pode ser mais difícil para Camila do que aceitar matar. Quando os soldados de Benjamin eliminam os guardas próximos de Camila, o capítulo abandona qualquer aparência de negociação. A imagem dos Have-Nots e a violência militar ocupam o mesmo quadro. De um lado, uma maldição construída durante anos. Do outro, uma ordem imediata que não precisa de nem para produzir resultado. A proclamação deixou de ser política. Agora ela é uma máquina de isolamento, contagem e execução. Benjamin revela que a arma contra Camila é TSK-17, uma infecção cuja força não está em vencer um duelo, mas em impedir que o duelo termine do jeito que Camila deseja. O plano não exige que Benjamin sobreviva mais que ela. Exige apenas que a morte dela não consiga transformar a derrota em retorno. O problema é que a mesma operação coloca Benjamin no centro de uma contagem regressiva e elimina o homem que normalmente frearia suas decisões, Balsamilko. Enquanto Benjamin acelera a guerra, Tserriednich continua treinando Nen. Salkov percebe que não está ensinando um novato comum. O quarto príncipe transforma explicações básicas em uma evolução assustadora, usando Zetsu com uma precisão que muda a leitura de tudo o que os outros sabem sobre ele. Tserriednich não precisa parecer pronto para lutar. Ele só precisa parecer vulnerável o bastante para que alguém tente atacá-lo. Benjamin chega até Tserriednich e faz a escolha mais direta do capítulo. Abre fogo. Não há um grande monólogo, nem uma explicação longa antes do golpe. É a lógica da lei marcial aplicada ao Nen. Se o alvo está na frente, elimina-se o alvo. Só que, em Hunter x Hunter, atacar um usuário de Nen sem conhecer sua condição raramente é prova de controle. Às vezes é exatamente a armadilha que o adversário esperava. A cena final deixa uma rachadura na certeza de Benjamin. Paralelo, Future não precisa criar uma ilusão perfeita por horas para ser perigosa. Basta permitir que Tserriednich veja o instante em que seria atingido e escolha uma sequência diferente antes que os outros percebam a mudança. O capítulo não diz que ele sobreviveu. Ele faz algo mais eficiente. Mostra que a imagem de um corpo atingido não é suficiente para provar que a pessoa morreu. No meio da operação, Kurapika surge como um recurso
que Benjamin gostaria de incorporar à própria estrutura. A lógica é pragmática. Alguém capaz de ensinar Nen rapidamente pode ajudar Tupepa, fortalecer a Sala 1001 e reorganizar uma guerra que está ficando impossível de controlar. Mas Kurapika não está procurando um vencedor, ele está protegendo o Oble. A proposta de Benjamin pode criar uma aliança de conveniência ou revelar que os dois objetivos nunca poderão coexistir. Primeira teoria dos fóruns. Camila não vai simplesmente morrer de ter esse K-17. A hipótese é que a besta espiritual dela, os Have-Nots ou uma ajuda externa possam transformar a infecção em uma condição de retorno. Alguns leitores imaginam Zetsu, transferência de dano, um hospedeiro ou até uma morte calculada para acionar a habilidade no momento certo. Nada disso foi confirmado. Mas o capítulo deixa uma pergunta forte. Por que apresentar uma besta de manipulação tão importante justamente quando Camila recebe uma doença? Segunda teoria, Benjamin atirou em uma versão de Tserienit, que já não correspondia ao presente. A combinação de Zetsu com Parallel Future poderia fazer o quarto príncipe desaparecer da linha de percepção dos soldados, posicionar um ferimento não letal e deixar que o inimigo anunciasse a vitória. A dificuldade são os 10 segundos de diferença discutidos pelos leitores. Como uma janela tão curta sustenta uma falsa morte até o corpo ser removido? É exatamente essa falha que torna a teoria interessante e ainda não resolvida. Terceira teoria. Os 14 príncipes estão ligados às 14 estações da Via Sacra. Benjamin seria o primeiro condenado. Camila carregaria o próprio fardo e Kurapika ocuparia o papel de Simon de Cirene, forçado pelos soldados a ajudar a carregar a cruz. A leitura ganha força com as imagens de morte, túmulo e possível ressurreição em torno de Tserinis. Mas existe uma diferença importante. Paralelo visual não é confirmação autoral. Até agora, essa teoria é uma lente para ler o arco, não uma resposta do mangá. No fim, Proclamation não entrega um vencedor. Ele entrega 3 certezas incompletas. Benjamin tem uma arma, mas também tem um prazo. Camila foi atingida, mas ainda guarda uma habilidade que não vimos operar por completo. E Tserinis parece morto, mas seu poder foi construído justamente para atacar a confiança dos observadores. O próximo movimento não será decidido por quem grita mais alto. Será decidido por quem consegue fazer os outros acreditarem na versão errada da realidade.